Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade na nossa nomenclatura científica, né? Como nós vimos no conteúdo da semana passada. Então, vamos preparar aí, lá no livro, na página 11, e a Pro vai falar um pouquinho de nomenclatura científica. Então, o que seria, né, essa nomenclatura? Nós vimos um pouquinho os nomes científicos dos animais, já na última aula que nós tivemos, e assim, isso começou desde o início da classificação. Então, como começou isso daí há muitos anos atrás, eles fizeram um nome para cada ser vivo, como eu já tinha explicado, né? Então, assim, só que tudo vai depender da região, do país. Por exemplo, um cachorrinho, né? Um cachorrinho, aqui ele recebe o nome de cão, né? Em inglês, dog, por exemplo. Em italiano, cane, né? E por aí vai. Em japonês, inu, e por aí vai. Só que eles fizeram uma classificação para que não fosse confundido. Então, eles fizeram uma única nomenclatura universal científica, que aí eles fizeram para que não ocorresse confusão nenhuma quando se falasse de algum nome de algum animal ou de algum ser vivo. E para isso, existiu algumas regras, como a gente vai estar vendo aqui. Por exemplo, para que nós possamos ser criado essa regra, foi feito, por exemplo, o nome, todos os nomes científicos eles devem ser escritos com destaque em latim, ou seja, em negrito, né? Geralmente ele vai estar escrito em negrito ou sublinhado, ele tem que estar realmente destacado. A nomenclatura científica ela deve ser binominal, ou seja, é composta por dois nomes escritos em latim e destacados no texto. Então, ela sempre vai ser duas vezes, né, dois nomes. Que mais? A nomenclatura de um gênero substantivo e deve ser escrito sempre com a letra inicial maiúscula. Então, quando nós falamos do canis, né, o C, o primeiro C ali, ele sempre será maiúscula, que nem nós temos aqui no livro Tabebuia alba. O primeiro nome Tabebuia indica o gênero do animal e ao qual a árvore pertence e deve ser escrito sempre com a inicial maiúscula. Então, os dois nomes juntos, Tabebuia alba. Então, assim vai ser formado esse nome científico de forma binominal. E aí, nós temos aqui a árvore da vida. Vamos lá, a Pro vai acompanhando aqui, vocês vão acompanhando junto com a Pro, ok? A árvore da vida. O que seria essa árvore da vida, né? A gente olhando assim, nossa, realmente é uma bagunça, né? Um monte de nome escrito dessa forma. O que tá acontecendo? Que, né, tá tudo essa bagunça, né? Vocês podem ver. De primeiro momento, tudo tem uma origem, né? Então, essa árvore chamada de árvore filogenética ou árvore da vida, né? Ela pode ser feita desta forma. Ela inicia-se da parte inferior e vai se ramificando de acordo com cada espécie. Então, geralmente vai começar pelo mínimo aqui, por exemplo, nós temos aqui o reino Monera, que se iniciou desde as bactérias. Então, ele vai iniciar lá desde o primeiro serzinho, né, que ele está citando aqui os nossos 5 reinos. Então, ele começou lá desde o reino Monera, que foram as bactérias, as arqueias, sendo características unicelulares, igual nós já estudamos,
e seres procarióticos, alguns autótrofos e outros heterotróficos. O que seria isso, né? Heterotróficos, aquele serzinho vivo que ele é incapaz de produzir seu próprio alimento. E o nosso ser autotrófico, que é o ser que realmente produz o seu próprio alimento. E aí ele vai se ramificando para cada gênero. Então a primeira ramificação depois do reino Monera, ele entra ali no reino Fungi, que aí entra a categoria dos cogumelos, dos fungos, leveduras, os bolor, né, que no caso são os fungos. Ele traz algumas características como uni ou pluricelulares, eucarióticos, euterotróficos, e ele vai se expandindo, então de acordo com a classificação de cada ser vivo. Depois ele ramificou-se para o reino das plantas, algumas características pluricelulares com tecidos eucarióticos, por exemplo. Então, conforme ele foi se ramificando, ele foi trazendo, que nem no reino das plantas, por exemplo, ele iniciou ali por seres ciliados, como nós já vimos as características na célula vegetal, ciliados, foi surgindo para algas vermelhas, algas pardas, algas verdes, subiu para as briófitas, depois para as pterodófitas, gimnospermas, angiospermas, até ir na classificação individual de cada uma. E foi assim que ele formou essa classificação da árvore filogenética. E ele fala aqui para a gente também que a divisão de um ramo em dois significa que um grupo ancestral em um período do passado deu origem a dois novos grupos, ou seja, lá quando iniciou-se, ele bifurcou essa árvore e deu origem a dois novos grupos. E aqui nós temos também outras formas de organização do nosso mundo natural. O que seria isso, né? A classificar os seres vivos de acordo com as semelhanças e o grau de parentesco é uma das formas de organizar as informações do mundo natural. Então, para que isso ocorresse, né, eles fizeram grupos formando ali, claro, né, formado por especialistas, biólogos, outros também, que deram as nomenclaturas ideais para cada grupo. E através disso, vários cientistas ali foram coletando estruturas, informações sobre a biodiversidade terrestre. Então, todas essas espécies descritas, identificadas, com o passar do tempo ali, foram gerando novas informações sobre as formas de vida. E através disso foram estabelecendo, através de grupos taxonômicos, histórias, informações para que cada espécie fossem classificadas, tá? Então, essas foram as nossas informações da nossa aula de hoje. Eu vou deixar para vocês também o exercício, esses 3 exercícios da página aqui embaixo, para vocês estarem fazendo. Inclusive, a página 13, vocês vão fazer para a próxima aula, 14, ok? E página 15. Então, vocês vão fazer essas 3 folhas de atividade que a Pro está passando para a gente na próxima aula, tá bom? Um beijinho da Pro e fiquem com Deus.